Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero te convidar a fazer uma reflexão muito importante sobre o comportamento e o linguajar das crianças, isso mesmo. E se você não é inscrito aqui nesse canal, eu te convido a fazer isso agora, se inscrever, ativar o sininho das notificações. Por aqui a gente sempre reflete sobre a vida e com a base bíblica, com a inspiração bíblica, porque cremos que a palavra de Deus para nós, para sabermos como viver nessa vida tão complexa, não é mesmo? Então, se você está me assistindo, me escutando, e você é pai, você é mãe, você é cuidador, você é um avô, uma avó, um tio, uma tia, enfim, alguém que se importa com as crianças, né? Alguém que convive com crianças. Esse vídeo é para você, fica comigo até o final, vamos pensar sobre o assunto, eu vou te levar a uma reflexão sobre isso, porque o que acontece? Esse vídeo ele foi inspirado em situação simples do cotidiano, uma caminhadinha em que a gente às vezes escuta sem querer escutar a conversa das crianças, né? Então foi nessa inspiração aí, nesse contexto que esse vídeo foi inspirado. E o que aconteceu? Eu me deparo com duas crianças brincando, mas se tratando de uma forma que com certeza aquilo ali elas pegaram de algum lugar, do convívio da família. E a gente sabe que as crianças são muito espertas, cheias de argumentos. Não adianta a gente dizer assim, ó, fulaninho não faz isso, mas se a gente faz, as crianças logo pensam assim, poxa, mas não faz sentido, né? Tá querendo que eu não faça, tá querendo que eu não fale um palavrão, mas a minha família tá sempre falando dessa forma, se comunicando nesse jeito. É claro que a criança também vai repetir o nosso comportamento. Mas será que é importante o linguajar das crianças? Será que isso não se trata só de um moralismo, né, religioso? Ai, não falar palavrão. Vamos pensar o seguinte, você que é mãe, você que é uma mulher que está me escutando, vamos pensar o seguinte na nossa vida e vamos ser muito honestos, muito sinceros com a gente mesmo. Será que não nos incomoda profundamente quando, de repente, você é maltratada? Quem sabe você fala com seu marido, conversa com seu marido e ali numa discussão, no calor do momento, quando vê ele solta ali uma ofensa, um palavrão para você. Como você se sente em relação a isso? E é muito comum a gente descuidar, né, em relação a palavras de baixo calão com um filho menino, porque foi essa situação que eu me deparei. Dois meninos, né, uma idade ali de 7, 8 anos, brincando, felizes ali com a bicicleta. Até tinha um adulto junto e eu até fiquei observando, será que esse adulto vai chamar a atenção dessas crianças por eles estarem falando um palavrão, se tratando dessa forma, assim, falando assim de forma, né, ofensiva até um com o outro, mas na brincadeira? E não, o adulto achou extremamente normal aquilo ali, né? Nem deu bola. Eu que me choquei com a cena, porque eu penso diferente. E se você compartilha desse pensamento, com certeza você deve estar, ou se você se sente curioso, pensando o que é essa visão aí, o que tem a ver falar palavrão, a criança falar palavrão, a família falar palavrão, o que tem a ver? Se você tá com uma pontinha de curiosidade, você tá nesse vídeo. Então, esse vídeo é para você. Então, como eu disse, uma mulher ela não se sente bem e valorizada num convívio com um homem que fala palavrão. E a gente tem instruído, não instruído, mas tem faltado a instrução em relação aos filhos meninos, às crianças, os meninos, em relação a isso. Vão se tornar adultos com esse tipo de comportamento. E não vamos ser hipócritas, a gente não gosta de ser tratado assim na vida adulta. Até mesmo uma mulher que tem o costume de falar um palavrão na família, não gosta de ser tratada dessa forma. A mulher gosta de ser tratada de forma carinhosa, o homem também, né? E muito mais a mulher por ser mais sensível. Então é óbvio, se a gente analisar a nossa vida, palavrão não é uma coisa boa. Aonde a gente normalizou esse comportamento? Aonde a gente parou de pensar e refletir sobre isso?
e orientar os nossos filhos, as nossas crianças em relação a isso. E, de novo, eu digo, principalmente o filho menino, porque é como se pensasse assim, guri para provar masculinidade, né, para se autoafirmar ali nas relações, é importante que ele se posicione assim como macho alfa, e falando assim com os coleguinhas, né, ô seu imbecil, seu idiota, e isso é a forma mais amena, porque eles estavam falando palavrões mais de baixo calão, né? Mas coisas assim que a gente está acostumada a ouvir no dia a dia, infelizmente acostumados a ouvir. Aqui onde eu moro tem uma quadra de futebol e às vezes eu observo que tem umas guriazinhas jogando também. E as guriazinhas também, nesse linguajar, nesse comportamento. Não é uma questão de falso moralismo, de moralismo religioso, é uma questão prática. Que se a gente parar para pensar, ninguém gosta de ser tratado dessa forma. Mesmo numa brincadeira, se isso se torna algo cotidiano, normal, esse tipo de tratamento, a gente normalizar isso, banalizar isso aí achando que é certo, essas crianças elas vão crescer dessa forma também. Elas vão ter relacionamentos assim no futuro, né? Com um namorado, uma namorada, vão se tratar dessa forma. Será que é legal? Fica o pensamento, fica a reflexão para a gente analisar. Então, se você, daqui a pouco, na sua família, você tem o hábito de ter esse tipo de comportamento, esse tipo de linguajar, reflita sobre isso. Reflita se daqui a pouco não é interessante pontuar isso na sua família, né? E não basta somente a gente dizer para as crianças não fazer. Como eu disse, as crianças vão questionar por que que tu tá fazendo então, né? Por que que tu tá fazendo dessa forma? E principalmente os homens, como é normal essa comunicação dos homens usando, né? Um linguajar vulgar. Por que isso? Será que mostra masculinidade? Que ponto a sociedade se iludiu em relação a isso, né? Em associar uma masculinidade ao uso vulgar das palavras. Muito pelo contrário. Você que é uma pessoa solteira, uma menina, de repente, né, sonhando aí com um namorado, com certeza tu não quer um ogro se relacionando contigo, né? A gente sempre espera uma pessoa atenciosa, carinhosa, amável. Então, onde foi, como sociedade, que a gente caiu nesse engano, né? Nessa ilusão, nessa distorção de valores, de achar que para provar ser um menino macho, um menino que se posiciona, né? Tem que falar a palavra vulgar. Tem que se tratar de forma vulgar, falando palavrão. Aonde foi como sociedade que a gente caiu nesse engano? E que inclusive as meninas também estão, né, deixando de lado a sua feminilidade, a sua delicadeza, falando palavrão. Fica ainda mais grotesco, na minha humilde opinião, de novo eu digo, né? A minha humilde opinião, fica mais grotesco a gente observar uma menina falando, destoa totalmente, né? Da essência que é uma menina, uma mulher delicada. E um homem, por favor, vamos pensar, né? Um homem, sinônimo de homem não é ser um cavalo, um grosso, um ogro. Sinônimo de homem é ser uma pessoa de valor, né? Isso é masculinidade. Alguém que trata bem o sexo oposto, que trata com educação, né? Uma pessoa educada. Você quer Aí, daqui a pouco, a gente confunde muito as coisas, né? A pessoa que tem um filho menino também tende a mimar mais esse menino, né? Proteger, não deixar fazer as coisas em casa, não cobrar, né? Que vai lavar a tua louça ali, vai secar, ajuda aqui na casa e vai secar a louça. Olha como a gente distorce as coisas e olha como isso reflete depois nas relações mais íntimas, né? No namoro, no casamento. As mães tendem, os pais tendem a proteger tanto esse menino, esse filho menino,
de lavar uma louça, de secar uma louça, de limpar um banheiro, de ensinar essas coisas básicas de uma casa, e ao mesmo tempo tolera que essa criança, esse filho menino, fale palavras vulgares para provar sua masculinidade. Olha que distorção, isso não é ser homem, gente, porque nenhuma mulher quer esse tipo de homem no casamento. Nenhuma mulher quer que um homem que não levante do sofá para lavar uma louça, que não levante do sofá para perguntar se tem alguma coisa que ele pode contribuir na casa para ajudar, né? Na casa, nas tarefas da casa. Pelo contrário, toda mulher sonha com um homem participativo, que se envolva também nas obrigações do lar, da casa, né? Um homem parceiro. E aí pensa esse conjunto. Um homem que não levanta a sua, né, nádega do sofá para lavar um prato, e ainda com palavras vulgares, né? Com tratamentos vulgares, com comportamento assim grotesco. Olha que combinação! Olha aonde nós mulheres nos metemos às vezes, ensinando, instruindo um filho menino a se tornar um homem nesse tipo, desse nível. Por isso talvez que a sociedade está tão decadente de homens de verdade, né? Por isso talvez que a sociedade está os homens de verdade estão em extinção quase, né? Os homens viris, os homens que cuidam, os sacerdotes da casa, o homem que vai dar a frente aí da espiritualidade da casa também, né? Como um sacerdote da casa. Então que fique esse vídeo de reflexão para a gente repensar o nosso papel como educadores, que nem eu disse, né? Das crianças como pessoas que se importam com a educação, o futuro dessas crianças, né? O futuro desses homens dentro da casa, né? Dessas meninas dentro da sua casa também, preservando a sua feminilidade, preservando quem Deus criou elas para serem, nós, né? Quem Deus nos criou para ser como homem, como mulher. Que fique essa reflexão para gente, e se a gente está educando errado os nossos filhos, a gente pode dar um passinho para trás, repensar a nossa forma, a nossa caminhada. Sempre é tempo de repensar as coisas e alinhar da forma certa, porque esse tipo de comportamento, esse tipo de educação, esse tipo de instrução está prejudicando toda uma sociedade. Não é algo banal e o moralismo religioso a gente dizer que faz muito mal o palavrão. É algo que se estende nas outras relações depois, se estende no caráter de uma criança. E olha só que interessante, na Bíblia diz algo que é muito forte para nós pais, para nós que temos contato com criança, que nos importamos com as crianças, né? E é um texto muito conhecido da palavra de Deus e muito prático. Olha só, tem muito a ver com isso que a gente está falando. No livro de Provérbios, o capítulo 22, o versículo 6 diz assim, ó: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Então, isso se aplica muito bem nessa conversa, nessa reflexão que eu estou passando para vocês, que é a instrução. A gente não pode deixar as crianças fazerem o que elas querem, né? Ou a gente achar que a nossa forma de agir não vai influenciar a vida delas. Deixa ir levando. A gente precisa instruir conforme a gente quer para as crianças, conforme a gente deseja para elas. Pelo menos a instrução é a obrigação dos adultos. Depois, quando elas crescerem, elas vão tomar as decisões delas, mas a gente precisa instruir da forma certa. E fica a pergunta e a reflexão: será que vale a pena a falta de instrução em relação ao linguajar? Isso reflete em alguma coisa nas nossas vidas e até mesmo na sociedade? Fica esse questionamento aí para a gente pensar, para a gente repensar, porque todos nós contribuímos com o futuro. Todos nós contribuímos. Abraço e até o próximo vídeo.